Bom dia. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Todos bem? Todo mundo tomou café? Obrigado. Arriba! Bom, que bom que são todos bem. Quem veio aqui nas outras pregações do mês? Todas? Ou assistiu no YouTube, Spotify? A gente está falando sobre cansaço, né? Foram 3 pregações. O Bispo Wash pregou, depois... Quem foi depois? Marcelo e o Igor. A gente falou sobre cansaço. Falamos várias coisas sobre cansaço, né? A gente falou sobre cansaço físico, cansaço emocional, falamos um pouquinho sobre... Acho que foi o Igor que falou que a rotina, né? A nossa rotina suga a nossa energia, né? A rotina é uma coisa boa. Eu, particularmente, sou muito ruim com rotina, mas é bom para a gente se planejar. Mas, realmente, a rotina deixa a gente muito preso, né? Muito limitado, às vezes. Falamos um pouco sobre como os nossos dias estão ficando mais curtos, né? Não que o tempo esteja menor, mas a gente coloca muita coisa no nosso dia, né? Muita coisa. Esses dias eu me peguei fazendo algo que eu falo para meu filho não fazer, que é comer assistindo o YouTube. Só que, para piorar, ele tem mania de ver os shorts do YouTube, que são aqueles videozinhos curtos. Então, ele está lá comendo, a cada 30 segundos ele passa. E esses dias eu me peguei fazendo a mesma coisa que ele, cara. Estou lá, passando. Acho que a gente vai recebendo tanta coisa hoje em dia, né, que parece que o nosso dia não acaba. E a gente chega no final cansado, meio cheio de tudo, né? Aí, quando bate um vento, acaba a luz, lá em casa assim, bateu um vento, a luz vai embora. Aí a internet vai embora, a gente fica meio sem ter o que fazer, né? Netflix vai embora, celular às vezes vai também. Falamos também sobre que se cansar, tudo bem, faz parte da nossa vida. O cansaço é normal, é natural. Acho que foi o Marcelo que falou. Mas desistir, não. Então, a gente pode descansar, mas levanta, sacode a poeira e vamos embora. Uma coisa que a gente não falou, o Dalber não veio, cara, eu queria ter falado com ele. Poxa. Uma coisa que a gente acabou não falando quando o Dalber mandou o tema pra gente, ele falou assim, vai ser uma série que não é série. Eu falei, caramba. Aí vi ali, maneiro, achei legal, sobre cansaço e tal. Pesquisei um pouquinho, falei, pô, que legal. Aí ele me colocou para ser o último. Aí a Fernanda pediu para a gente trocar. Cá estou. E aí eu achei maneiro pra caramba, sabe? Vamos falar sobre cansaço, que coisa legal. Quando eu comecei a pesquisar mais, eu falei, caramba. Aí eu li o texto dele, né? Uma série que não é série. Eu falei, poxa, como assim? Obrigado, Diogo. Uma série que não é série? A gente é igreja para quem não gosta de igreja. Vai ter uma série que não é série? Aí depois eu fiquei pensando, eu falei assim, pô, vai falar sobre cansaço, cara? Em março? Eu falei, cara, não é possível, o Dalber está meio lelé da cuca, não é possível, cara. Quem deu essa ideia para ele? Falar sobre cansaço no começo do ano. A nossa vida é meio que ciclos, né? A gente geralmente fica cansado no final do dia. Quando a gente começa o dia cansado é que o bicho está pegando, mas geralmente a gente cansa no final do dia. A gente vai, relaxa, descansa e tal. Está um pouco mais cansado chegando para o final da semana, chegando para o final do ano, que a gente quer descansar, tem festas, alguns viagens e tal, mas falar sobre cansaço em março, eu pensei, cara, o Dalber, eu vou ter que dar um pescotapo para ele, não é possível isso. Aí depois, fiquei sabendo que ele não ia estar aqui, né? Ia estar viajando. Aí comecei a ver os stories dele, a gente falando sobre cansaço e o bonitão descansando na Finlândia, né? Vendo lá a aurora boreal, tirando uma onda, do Papai Noel, tirando uma onda lá, teto de vidro, abre com controle remoto e tal. Falei, caramba, eu tô lá da minha casa, minha janela vê o Portal da Saudade, cara. Juro. Cadê? Não é, amor? Quando a gente estava no apartamento de cima, era assim, deitou na cama, virou para o lado do Portal da Saudade. Enfim, nesse calor aqui, e ele lá tirando uma onda, comendo salmão
restaurante de gelo, todo de gelo, sentando no gelo, comendo com garfo de gelo, e a gente aqui nesse calor. Falei, cara, que safado. E foi por isso que eu vim com essa blusa aqui, porque eu comprei ela para viajar, né? Falei, pô, um dia eu vou viajar. Na verdade, eu comprei ela para o aniversário da Morena, que teriam essas cores, né, amor? E não deu para ter, não tinha bola que combinava com essa blusa aqui. A gente trocou, a blusa ficou. Falei, um dia eu vou para o Havaí, entendeu? Um dia eu vou estar lá no Havaí, se Deus quiser, o W vai estar aqui lá no alto forno, lá, sofrendo, para ele ver o que a gente passa. Mas, enfim... Nós falamos nas outras semanas, eles falaram nas outras semanas, sobre cansaço, e eu queria não falar de cansaço hoje. Só que depois que eu escrevi tudo, revisei, tinha muita coisa sobre cansaço. Falei, não tem como fugir. Até porque, eu até preparei para falar cansaço em finlandês aqui para ele. Pô. Ele não veio, vassimis, é alguma coisa assim. Mas o cansaço, fiquei pensando no que falar, no que trazer. Cada um falou um pouco. O Washington falou, cansei, foi o tema da palestra dele. E agora? Cansar, tudo bem, a gente só não pode desistir, foi o que falou o Marcelo. O Igor falou, dentre outras coisas, sobre ter prioridades, enfim. E fiquei pensando em alguns pontos importantes sobre o cansaço. O primeiro deles que eu pensei foi, o cansaço é algo natural, é do ser humano. Todo mundo descansa. Não só um cansaço físico, como um cansaço emocional. Todo mundo descansa. Jesus se cansou. Em João 4,6, Evangelho de João 4,6, fala que Jesus, quando ele foi conversar com a samaritana, ele estava cansado, ele sentou ali para descansar. Tem outras passagens que falam que Jesus cansou, normal, provavelmente um cansaço físico, andando muito no sol, com sandália, enfim, não é como é hoje, cansou. A natureza cansa, né? Os animais cansam, né? Deus instituiu o sábado também para que o homem descansasse e que a terra descansasse também, ou seja, a natureza cansa, se cansa de verdade, a criação toda cansa. Então, isso é natural, é nosso. A gente não tem como fugir disso. E o cansaço não é ruim, se você parar para pensar. Primeiro que, se toda a criação cansa, nós somos criação, Deus nos fez assim, então o que Deus fez é bom. Mas o cansaço é bom porque é uma espécie de... não é de instinto, mas de uma característica nossa que nos mantém próximo à nossa natureza. A gente tem que se cansar para que a gente possa descansar, renovar as forças e assim vai. O cansaço ele é bom assim como a dor é boa. A gente costuma falar que não gosta de sentir dor, mas quem não sente dor, por exemplo, alguns autistas têm muita resistência à dor. Uma vez, já tem muito tempo, né, a filha de uma amiga, o filho de uma amiga estava aqui, e ele foi pegar um monte de aviãozinhos que estavam espalhados ali no isopor, né, pregado no isopor, com aquelas taxinhas de ferro. O garoto pegou as taxinhas todas na mão assim, a Thaís olhou, regalou o olho, ele juntou as taxinhas na mão, sentiu nada, colocou na mão dela. Alguns autistas têm uma resistência à dor. Existem pessoas que têm não sei se é uma doença ou se é uma síndrome, a médica que pode falar melhor, que eles não sentem dor, não sentem. Isso é um problema muito grave, porque você não sentir dor significa que você não sabe o limite, você não tem uma resposta do seu corpo, que alguma coisa está acontecendo errado. Há uns 3 meses atrás, eu ia na besteira de deixar minha digníssima cutucar o meu pé um dia lá de madrugada lá e tal. Cara, que dor insuportável. E olha que eu sou até que resistente a isso. Quase liguei para a polícia de madrugada, cara. Cara, foi assim, surreal. E aí, pior que ela falou assim, não, esse finalzinho aqui eu tenho que tirar. Essa última pelinha aqui eu tenho que tirar. E ela não é teimosa, ela não é tão teimosa com nada assim, não. Mas tinha que tirar a última pelinha. E ficou uma meia hora tirando a última pelinha. Não tirou a última pelinha, acho que até hoje está aqui a última pelinha. Cara, e eu sofrendo com aquilo, e eu pensei assim, cara, é um dedo. Um dedo é um bife, é uma pele. Imagina se eu não sentisse dor.
Ela é cortar meu pé fora. A dor é importante porque é uma forma do nosso corpo dizer que tem um limite ali. Eu não sei se vocês viram, foi uma matéria que saiu recente. Na verdade, eu não sei se é uma matéria recente ou se foi resgatada, porque, enfim, mandaram num grupo. Eu acho que é de agora, desse carnaval. Um cara estava em Cabo Frio, passando o carnaval, com os amigos, sentiu uma pancada na cabeça muito grande. Uma dor forte. Olhou, sangrando e tal. Parece que não era muito sangue pela foto. E aí limpou e tal. Não sei o que ele fez. O corte não tinha muitos detalhes. O que ele fez? Ele pegou, continuou curtindo o carnaval, voltou para Juiz de Fora. Chegou em Juiz de Fora, viveu a vida normalmente. 4 dias depois ele acorda, a mão esquerda dele tremendo, ele não conseguia fechar a mão, correu no hospital, foi fazer um exame, o médico falou, você levou um tiro na cabeça. Levou um tiro. Não sabe se a bala bateu em algum lugar e caiu na cabeça dele, porque não perfurou, né? E aí o que aconteceu? Ao longo dos dias, ela foi descendo, se alojando no cérebro, e ele quase que teve um problema muito maior. Só que aí o corte acaba assim, de repente, não tinha mais detalhes, eu também não procurei. Mas eu fiquei pensando, cara, imagina se esse camarada não sente dor nenhuma. Imagina se ele não sentisse dor. A bala ia descer, chegar no cérebro dele e morrer. A dor é importante, assim como o cansaço. E não é só o cansaço e a dor, não. Antes de falar do medo, né? O nosso corpo ele é tão perfeito, né, que se eu sinto cócegas aqui, se está coçando o meu braço direito, o cérebro recebe uma mensagem de que eu tenho que fazer alguma coisa, geralmente, pelo aprendizado que a gente tem desde pequeno, coçar com a mão esquerda. A gente tem mania, às vezes, quando é aqui na panturrilha, a gente faz assim, tá? Enfim, natural. Se eu encosto meu braço direito numa panela quente, a informação para o meu cérebro não é para a mão esquerda tirar a panela, é para a minha mão direita fazer isso. Então, o nosso corpo ele é feito para isso. A dor é para isso. E o medo também. Não só o cansaço como a dor, mas o medo, porque o medo, eu acho que é um instinto, né, de sobrevivência. Os animais têm, a gente também tem. Para que a gente tranca a porta de casa? O medo de alguém entrar e roubar. Né? Para que você tem, sei lá, câmera de vigilância? Para que ninguém entre. Meu avô, eu sempre falo do meu avô aqui. Eu não sei se ele usava, mas, enfim, na roça é muito comum as pessoas usarem uma galocha muito alta. Porque senão vem uma cobra, você andou, pisou, dependendo da cobra, vai embora, beleléu. O medo, ele cria esse instinto de sobrevivência na gente. É importante. A Morena, há umas 4 semanas, mais ou menos, aprendeu a descer do sofá, de bundinha, né? Aquela descidinha assim, clássica, de bundinha, vai botando o pezinho ali, quando ela sente que dá, ela desce. E ela tem esse senso do medo porque quando ela está num lugar onde ela não conhece, ela nem tenta fazer. O Washington viu ali, né? A gente colocou ela em cima da mesa do café ali para ela andar um pouquinho. Cara, ela nem se mexeu. Ficou paradinha ali. Parada. E há algumas semanas estava eu, ela e Miguel brincando. E ela caiu. Não foi culpa minha, nem do Miguel. Porque a gente estava jogando videogame e eu fui apontar para o Miguel. Eu falei, Miguel, você tem que atirar aqui. Ó. Quando eu levantei do sofá, ela veio atrás de mim, fez assim, caiu. Depois que ela caiu, ela está com medo de descer do sofá. E isso é bom para ela. Porque se ela não tem esse medo, ela vai vir um lugar muito mais alto e se joga. Então, o cansaço, ele mostra que nós temos um limite. O cansaço é isso. Dei esses exemplos de dores, de medo, mas o cansaço é para isso, é para mostrar que nós temos um limite. Então, vamos ultrapassar esse limite. Perdão. Outra coisa importante é o seguinte, nós temos vários tipos de cansaço, mas eu separei só 2 para a gente falar. Um menos importante e um mais importante. O menos importante é o cansaço físico. Menos importante. Por isso que eu trouxe a ampulheta aqui. Tá? Vamos imaginar que essa ampulheta aqui, quando ela está cheia, a gente está cansado. Então,
vai esvaziando. Chegou em casa, dormiu 7, 8 horas, uns dormem mais, outros dormem menos. Enfim, em algum momento, você acorda bem. Uma dor de cabeça, vai lá, toma um remédio. Pá. Se tem uma semana muito cansativa, você passa o final de semana descansando, vai para a praia, ou não, ou fica em casa, vê o Netflix, você vai recuperar. O cansaço físico, ele é um alerta. O nosso corpo dá um alerta para a gente, igual o carro, o painel do carro. O nosso carro está arrumando, estava esquentando e tal. Então, assim, você vê o alerta. Geralmente, tudo no carro, né? O Adriano conhece melhor que eu. Geralmente, quando é uma luz vermelha, o bicho está pegando. Né? Uma luz amarela é um alerta. O nosso corpo tem esse alerta. Porque à medida que a gente exagera, ele fala alguma coisa. Se eu vou jogar bola com meu filho, ou sozinho, ou, enfim, com os amigos, corro muito, começo a suar, o meu corpo precisa trabalhar mais para continuar oxigenando, falando um monte de termo na frente da médica, misericórdia. Aqui, ó, já descansei. Se isso aqui fosse meu cansaço, já descansei. Você começa a oxigenar, ou seu coração bate mais acelerado, tudo isso acontece. São alertas. O que eu preciso fazer depois disso? Beber uma água. Né? E, engraçado, a gente não bebe água, você não acaba de jogar bola ou acaba de fazer uma corrida, por exemplo, e para e pensa assim, eu acho que é uma boa beber água. Não, cara, você está suando, sua boca está seca, então teu corpo está te avisando. Nós temos 2 motivos para não se preocupar tanto com o cansaço físico. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando que a gente não tem que se preocupar com a nossa integridade física, não. É não se preocupar tanto. 2 motivos vou explicar. O primeiro deles os alertas são claros. Geralmente, né, médica? Geralmente são claros. Você está com sede, você está ficando desidratado, cara, você vai ter alerta. Só se você for muito maluco, muito Zé Ruela para você se hidratar no meio da rua andando. Uma criança, tudo bem. A criança não tem essa noção. A gente tem. Uma mulher que anda, sei lá, trabalha o dia inteiro com salto... Fala um tamanho de um salto grande aí de mulher. 15. Salto 15. Cara, vai chegar em casa destruída. Vai precisar de uma massagem, vai precisar de alguma coisa, né, amor? Como é que é? Uns calda-pés, enfim. Então, assim, o cansaço físico, ele mostra pra gente, ele dá sinais do que está acontecendo. Então, os sinais são claros, a gente tem que estar atento. O outro motivo que a gente não tem que se preocupar tanto, melhor, se preocupar um pouco menos com o cansaço físico, é porque o nosso corpo a nossa mente consegue controlar o nosso corpo. O cara que sai de casa 7 horas para trabalhar, meio-dia ele já está azul de fome. E se nesse dia acontecer um monte de problema, um monte de coisa, de repente tem que buscar o filho na escola porque a Wanda buscou e tem que fazer isso, aquilo. Quando dá 4 horas da tarde, ele vai lembrar, eu nem almocei. Não foi intuitivo, ele não pensou, ele não quis controlar, mas de alguma forma a mente dele controlou. Tem cara que troca tiro, polícia e bandido, que o cara leva um tiro e continua correndo. O corpo dele está indo embora. A gente consegue controlar bem o nosso corpo até certo ponto. Não dá para ficar dias sem beber água, dias sem comer, senão vai ter um problema. Mas nós controlamos o nosso corpo de forma até involuntária. A gente chega em casa, acabado de cansar daquele dia extremamente difícil, lá em casa tem 2 crianças ainda, tem louça para lavar, tem um monte de coisa. Aí, às vezes, a gente está lá hiper cansado, meia-noite, sei lá que horas, aí você cai na besteira de abrir o celular e colocar nos vídeos do Instagram. Quando você vê, você está o quê? 3 horas lá e não percebe, só passando o vídeo. Um dia desse a gente começou a assistir uma série, né, amor? Os 2 acabados. Fizemos a Morena dormir e colocamos para assistir uma série nova, ficamos, sei lá, quase 2 horas assistindo. Não foi proposital, mas a mente fez o corpo esquecer do cansaço, jogou ele embora. Porém, o cansaço físico é o que a gente tem que se preocupar um pouco menos por causa do outro tipo de cansaço, que é o cansaço emocional. É sobre ele que eu queria falar um pouco mais. Aqui está o grande problema, e aí eu vou destacar 2 motivos pelos quais a gente deveria se preocupar mais com o cansaço emocional. Primeiro,
os sinais não são claros. Os sinais não são claros. Eu não sei se o Washington e a Fernanda estão com algum problema no casamento. Eu vejo eles aqui muito bem, chegando, se beijando, parará, a gente faz um churrasco, eles estão juntos, posta a foto no Instagram. O Instagram é uma fábrica de mentiras, né? Geralmente a gente coloca lá uma coisa que não é a realidade, e eu estou vendo eles muito bem. Eu não sei o que está acontecendo na vida deles, eu não sei o que está acontecendo na vida do Serginho. A questão emocional a gente guarda muito mais. Até porque, às vezes, a questão emocional tem o seguinte, lembra que eu falei que isso aqui poderia ser o cansaço físico? A questão emocional, às vezes, acontece assim, ó. Você chega no final do dia, está cansado, está estressado, enfim, aí você coloca para tentar descarregar um pouco. Vai ver um filme, vai ler a Bíblia, vai orar, enfim, tenta tirar um pouco daquilo que está te incomodando. Ele nunca chega ao fim, cara. O cansaço emocional, ele sempre faz isso aqui, ó. A gente nunca zera. É muito difícil a gente tirar alguma coisa. Às vezes é um ranço e a gente tem dificuldade. Outro motivo pelo qual a gente precisa se preocupar com o cansaço emocional é porque, às vezes, ele está acontecendo assim. Agora, vou esperar ele voltar. Às vezes, você está acontecendo isso aqui, ó. Você não vê. Você acha que você está bem emocionalmente, mas não está, cara. Não está esvaziando. Eu não sei se já acabou ou se não acabou. A gente finge para a gente mesmo, às vezes a gente não percebe. Não à toa tem terapeuta, tem psicólogo, tem amigo, tem pastor, tem gente que orienta, porque é importante tirar. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Agora acabou, mas eu não sabia. É algo que está dentro, a gente não sabe. Isso acontece no casamento, isso acontece no trabalho. Geralmente a gente acha que os nossos problemas, por exemplo, no trabalho, é porque a gente está cansado, é porque a gente não aguenta mais alguma coisa. Cara, geralmente é alguma coisa emocional. Tem gente que não aguenta mais o chefe. Tudo bem, está chegando a época dele tirar férias. Pô, legal, bacana. Mas tem gente que não aguenta o chefe há 10 anos, cara. Uma coisa está errada. Você tem que tentar tirar aquilo ali. O grande problema que nós temos com o controle, com o cansaço emocional é porque ele vai gerando outras coisas. Ele pode gerar uma depressão. A gente sabe que a depressão é uma doença muito séria, mas pode envolver. Ele pode gerar um estresse, muita coisa, sabe, do dia. Costumam-se dizer que depressão é um pouco do passado, né? Um excesso de passado que está ali, não vencido ainda, e o estresse é um excesso de presente, você está trazendo muita coisa para o seu dia, e a ansiedade é excesso de futuro. Cristo falou, você não precisa andar ansioso por nada, você vai comer, o que você vai vestir? O maná caía naquele dia, no outro dia caiu o outro maná, o povo não podia guardar, não podia estocar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente não tem que se preocupar com o que vai acontecer lá na frente. Esses dias aconteceu um negócio engraçado. Normalmente eu não sou ansioso, mas eu estou me descobrindo, me revelando. Apareceu um cliente, né, de outro estado e tal, cliente grande, cara. Eu falei, nossa, Deus, agora a gente paga as dívidas. Eu falei, bora. Atendi o cliente, um projeto grande, o valor ficou 4 vezes maior do que o valor normal. E muita dificuldade para falar com ele, muita dificuldade. Ele é um cara muito educado, sempre me atendia muito bem, é xará do meu pai, chama Joel, enfim. Se ele estiver vendo aí, por favor, vamos fechar o contrato logo, não aguento mais. E aí, um belo dia, eu consegui falar com ele por telefone, Washington. Falei com ele, Joel, como é que tá aí? Já foi aprovado e tal? É uma empresa de Santa Catarina. E ele falou assim, 2 notícias para você. Primeira, você já está dentro. Nossa, aí eu pulei de alegria, né? Pulei de alegria. Você já está dentro, eu já escolhi as 3 empresas e tal, eu sou o presidente do grupo, eu que escolhi as 3 empresas, agora a diretoria só vai decidir alguns detalhes e vamos embora. Eu falei, mas peraí, você escolheu 3 empresas para trabalhar? Não estou entendendo. Ele falou, cara, é o seguinte, já peguei o orçamento dos 3, nós vamos contratar os 3 e pagar o que vocês estão cobrando. Aquele que apresentar o melhor projeto vai continuar e a gente vai dar um bônus, que é a segunda notícia, que a gente vai dobrar o valor. Pelo amor de Deus. Nossa. Nem durmo. Eu sonho com o cara, fico pensando no cara,
quanto custa a passagem de avião para ir para lá, se dá para ir de ônibus. Eu falo, cara, eu estou numa ansiedade e a diretoria não aprova e ele viaja e já pediu para esperar para terça-feira. Cara, o que adianta isso? Não adianta nada. E isso faz muito mal. Eu conheço pessoas que são muito ansiosas. Você fala assim, tem um negócio para te contar. Quando você chegar aqui, eu te conto. Nossa, Deus, a pessoa morre, cara. Né, amor? Fui contar um negócio esses dias para ela. Nem era uma fofoca, era simplesmente uma informação, né, amor? Uma simples informação. Nossa, Deus, ela quase que apareceu lá em casa. Sabe por que a gente tem que se preocupar menos, tá, pessoal? Por favor, menos com o nosso cansaço físico? Quer ver? Qual que é o pior dia da semana? Geralmente, que a gente costuma dizer. Pior dia da semana. Segunda, todo mundo. Aí, ó, sexta. Por que sexta? Ah, tem que pagar o funcionário aí, ó. Enfim. E é o melhor dia para eles, né? Tá certo. A gente cresceu ouvindo, né? O pior dia da semana é segunda-feira. O pior dia da semana. Mas vamos parar para pensar. A maioria das pessoas não trabalha domingo. Tem pelo menos uma folga na semana. Acho que a maioria não trabalha sábado e domingo, ou pelo menos metade do sábado não trabalha. Era para você chegar na segunda com mais disposição, com mais vontade. Você acabou de descansar, cara. O teu físico está de boa. Você descansou, passeou, saiu, foi no pagode, saiu com os amigos, saiu com a namorada, foi jogar futebol, qualquer coisa. Mas tanto o físico quanto o emocional deveria ter dado uma diminuída. E, no entanto, não. As pessoas consideram segunda-feira o pior dia da semana. Olha que louco. E qual que é o melhor dia da semana, menos pro Adriano, que normalmente a gente costuma dizer? Sexta-feira. Mas não faz sentido. Sexta-feira, você trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, você estudou a semana inteira, você teve um monte de coisa. Sexta-feira era para você estar acabado. Como é que o cara chega para trabalhar na sexta-feira? Com um sorrisão. Percebeu? É o dia do vale, mas não, o dia do vale lá. Eu nunca tive o dia do vale, não. Eu nunca tive dia do vale. Sexta-feira todo mundo lá. Onde que é mesmo? Onde que é mesmo sua oficina? A gente vai lá, sexta-feira. Não, e uma coisa que é interessante. O cara não chega, como é que eu vou dizer? Animado, empolgado na sexta-feira, ou melhor, ele não fica empolgado na sexta-feira quando dá 5 horas da tarde, não. Que, pô, ele já chega 8 horas da manhã de boa, cara. De bem com a vida. Por quê? Sabe que daqui a algumas horas ele vai descansar. Como é que é louco, né? É meio que o inverso. Deveria ser o contrário. Você deveria começar a segunda-feira cheio de gás, de boas. O Twitter fez um estudo uma vez, já tem muito tempo isso, uns 10, 12 anos pelo menos, onde eles identificaram que, na verdade, pelo menos para o brasileiro, a quarta-feira era o pior dia. Porque a segunda, né, mesmo a gente achando que é o pior dia, você está um pouco descansado. A terça você ainda está ali com um pouco de gás, mais ou menos. A quinta está próximo da sexta, né? A quinta é a véspera da sexta-feira, às vezes tem um feriado. E a quarta-feira é aquela meiuca, né? Para quem é do futebol, quem gosta de futebol, quarta-feira é um bom dia, porque você fica esperando para ter um jogo, né? Aí, ó. Quem deu aleluia aí? Ah, foi você, né, Fabi? Enfim. Então, para a gente, de boa. A gente até espera. Às vezes a gente até prefere uma quarta-feira, às vezes mais do que a sexta, concorda? Mas olha que louco. E a gente tem uma tendência a encontrar a solução errada para o problema. Porque, vamos lá, eu estou com um cansaço físico. Está aqui, ó, cansaço físico. Cheguei em casa, coloco as crianças para dormir, aí tem todo aquele rolo. Quem tem 2 filhos é mais difícil. Cara, na hora que você dormir, se você não tiver nenhum problema de sono e tal, cara, vai esvaziar. Poxa, eu tô com sono acumulado, eu tô com trabalho acumulado. Cara, tira uma semana, tira uns dias, quem pode. Vai tirando descanso aos poucos, que você vai, cara. Vai, seu corpo se acostuma. Seu corpo se acostuma. Agora, e para o cansaço emocional? Qual que é a solução? Qual que é o remédio?
porque nem sempre isso aqui acontece. Geralmente ele começa assim, a gente não está vendo o que está acontecendo, e de repente faz isso. Aquele problema que era para a gente resolver em casa, no trabalho, onde for, a gente não resolve, a gente acha que zerou, que está bem, não está bem. Isso vai acumulando, vai acumulando. Foi o Igor que falou de burnout, não foi? Comentou sobre burnout na última. Todo mundo sabe o que é burnout? Burnout, até um tempo atrás, ele não era nem... Tinha muita dificuldade para ele ser aceito. Os médicos eles tinham muita dificuldade de diagnosticar o burnout. Há um tempo atrás, ele não estava nem na lista de doenças relacionadas ao trabalho. Porque o burnout, ele primeiro começa a agir no corpo. A pessoa está com uma série de problemas no trabalho, geralmente estresse emocional, enfim, pressão, assédio no trabalho, um monte de coisa. Só que primeiro é o estômago que dá um problema, depois é cabeça, depois é não sei o quê. E, por último, depois de passar em um monte de médico, aí alguém identifica. Cara, talvez todo esse problema seu é emocional. Não é? Então, nós temos essa tendência a encontrar a solução errada para o nosso problema. O nosso maior problema é o cansaço emocional. E para o cansaço emocional, o remédio ele é muito simples. É ânimo. 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 Para alguns pode ser motivação. Ou outra palavra qualquer. Mas ânimo. Cara, na boa. Quem sai de casa 8 horas da manhã e chega no trabalho 9 horas, numa segunda-feira, e tá muito mal, não tá aguentando, cara, é ânimo. Não é férias. Pô, você já não está aguentando mais o trabalho, faltando 5 dias para tirar férias. Tudo bem, mas o cara acabou de voltar de férias. As próximas são daqui a 11 meses. Às vezes ele antecipou alguma, vai ficar 1 ano e meio sem tirar férias. O cara já pisa na empresa e está cheio de problema. O cara já não está aguentando. É ânimo. O casal acorda 8 horas, 8h05, já está desentendendo. Cara, tem alguma coisa errada. Tem que tentar entender. Peraí, o que está acontecendo? Em 5 minutos a gente já brigou, pô, no final do dia, às vezes está cansado e tal, a criança falou um negócio aqui, o outro foi lá, enfim, isso acontece. Pô, mas no começo do dia não faz nenhum sentido, cara. Não faz nenhum sentido eu começar uma amizade com o Washington, em pouco tempo a gente já não está se aguentando, tem alguma coisa errada. O ânimo é o remédio para o cansaço emocional. Por isso que o físico a gente vai encontrar. Se a gente não der jeito, tem a médica aqui, tem farmácia ali, a gente encontra um caminho, mas para o emocional é difícil. É difícil porque a gente às vezes não percebe. Eu posso sentar para conversar com o Washington e não sei nem o que eu vou falar. Às vezes eu estou com uma série de problemas e eu não sei desabafar. Ele tenta tirar de mim e eu não consigo pôr para fora. E muitas vezes é ânimo. É ânimo mesmo, porque, gente, pelo amor de Deus, né? O que faz o cara ficar empolgado numa sexta-feira, às vezes ele detesta o trabalho dele, é o ânimo. Ele está esperando a sexta, ele está esperando o happy hour, ele está esperando qualquer coisa. Alguma coisa a gente tem que encontrar de ânimo. E a Bíblia tem muitas coisas para falar sobre ânimo. Eu não li nenhum versículo no começo propositalmente, porque agora eu tenho um monte, tá igual o caixinha de promessa assim, da capela, assim, caixinha de promessa da capela. Porque de todas as pregações, uma das coisas que ficou muito marcado na minha mente foi quando o Marcelo falou assim, às vezes a gente está cansado da igreja, às vezes a gente está cansado da vida. Eu falei, caramba, velho, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, espero não passar, mas imagina uma pessoa cansada da vida. Que isso, cara? Mas eu imagino que uma pessoa, para estar cansada da vida, antes ela esteve cansada do relacionamento, antes ela esteve cansada do trabalho, não conseguiu perceber, não tinha alguém do lado. E está acumulando, porque a nossa vida é isso. Trabalho, estudo, para nós, igreja, amigos, família, e assim vai. Essa rotina pode ser até cansativa às vezes, pode até tirar a gente do foco, mas a nossa vida é isso, são essas áreas. Então, se eu estou cansado aqui, se eu não tenho paz em casa, tem gente que faz hora extra para não ter que ficar em casa. Tem, a gente sabe disso. Pandemia, estou errado, Fabinho? Pandemia, um monte de problema de divórcio. Aumentou até o número de casos de violência, cara.
porque ficaram mais tempo em casa. Em compensação, também aumentou, dado de mercado, que eu lembro que eu tinha um cliente da área, aumentou o número de pedidos em compra para material de construção. O cara ficava mais tempo em casa, o casal ficava mais tempo em casa, e ele percebia, pô, isso aqui está muito tempo estragado, essa torneira, vamos lá trocar? Né? Como eu deixo, né? Eu sempre espero um tempo para trocar as coisas e tal. Enfim, o homem vai trocando a cada 6 meses, né? A gente vai, conserta uma pia ali, aí tem que esperar outros 6 meses, que é a garantia, porque se der um problema na torneira, a gente não pode estar consertando a torneira e o chuveiro ao mesmo tempo. Então, a gente espera 6 meses, se não acontecer nada, aí a gente vai para o chuveiro, não é assim, amor? Aí a esposa vai lá, já vai fazendo, enfim. Mas, uma pessoa, para se cansar da vida, ela já se cansou de um monte de outras coisas. Às vezes ela não percebeu, às vezes quem está ao redor dela não percebeu. Que louco, né? Uma pessoa para se cansar da vida. Eu separei alguns versículos, eles estão soltos, depois vocês podem ler em casa, obviamente. Mas todos eles têm um bom contexto. Alguns são soltos mesmo, que são salmos, tem provérbios e tal. A Bíblia fala sobre ânimo muitas vezes. Muitas vezes. Eu separei algumas. Nós, como cristãos, nós precisamos entender que o nosso ânimo maior, o que tem que realmente motivar a gente já tem, é a esperança da salvação. Jesus vai voltar, vai nos levar. Se ele não voltar antes disso, a gente parte e vão para a glória e ponto. Porque tudo isso aqui vai embora. Mas eu separei algumas coisinhas. No Salmo 119, versículo 32, acho que não é o Salmo de Davi, não me lembro se era o Salmo de Davi, o salmista falava assim, olha que interessante: eu corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois deste ânimo ao meu coração. Olha que interessante. O ânimo que o Senhor deu para o coração dele fez ele conseguir, ele se manter no caminho. Já a segunda carta para os Tessalonicenses, no capítulo 2, 16 e 17, olha que interessante. Paulo escreve que o próprio Senhor Cristo e Deus que nos amou, aí tem uma continuação que eu guardei, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para que tanto seus atos quanto suas palavras sejam bons. Olha que interessante. Que o próprio Cristo e que o próprio Deus dê ânimo para que nossas palavras, nossas atitudes sejam boas. O sábio rei Salomão escreveu em Provérbios 25:13. Olha que interessante. Como o frescor da neve na época da colheita é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo dos seus senhores. Este salmo é de Davi, Salmo 40, versículo 2. 40, 12. Aqui já muda o tom, olha só. Incontáveis são os problemas que me cercam, Davi. Louvando a Deus com esse texto. As minhas iniquidades me alcançaram e já não consigo ver mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. E o coração perdeu o ânimo. Não sei se ele escreveu logo após todo o drama que ele viveu, por tudo que aconteceu, mas olha, incontáveis são os problemas, são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Olha a relação entre problema e perder o ânimo. Não que, estando animado, a gente não vai ter problema, a gente vai ter. Talvez eles só não sejam incontáveis, como o Davi falou. E em João, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, esse aqui é muito conhecido. Jesus diz: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. E aí vem a segunda parte, que todo mundo conhece. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E eu separei um que eu considero um pouco mais forte, do profeta Isaías, está no capítulo 57, e eu esqueci de anotar o versículo, mas depois eu corrijo.
Olha que coisa maravilhosa. O profeta disse: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Diz o Senhor. Aí Deus falando: habito em um lugar alto e santo. Alto e santo. É impossível a gente chegar lá, é impossível a gente habitar com Ele. Mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo de espírito, novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. O ânimo para a gente chegar numa segunda-feira, numa sexta, chegar em casa, enfim, resolver um problema com os pais, resolver um problema com um amigo, às vezes a gente parece que é uma coisa nossa, né? Humana. Às vezes pode ser, mas o ânimo que vem do Senhor é um ânimo diferente. É para a gente vencer os maiores problemas. Davi certamente estava passando pelos piores dias da sua vida e escreveu que eram muitos problemas. E o coração dele tinha perdido o ânimo. Nós precisamos voltar a ter esse ânimo, porque esse ânimo vai ajudar a gente a vencer esse cansaço emocional. Será que a gente vai zerar esse cansaço emocional um dia? Eu não sei se a gente tem maturidade para isso, mas a gente tem que diminuir. Tem que diminuir. Tem que botar para baixo. Tem que resolver os problemas. Opa, Isaías 57:15. Olha lá. Vanessa. E Vanessa nem leu, hein? Ela puxou de cabeça, não foi, Vanessa? Foi? Josué 1:9, que é? Maravilha, tem bom ânimo, exatamente. Vamos tirar o nosso cansaço físico também, tá, gente? Hoje eu vou tirar, amor, vou descansar a tarde toda, fica com a Morena, daqui a pouquinho o Miguel tá chegando. Oi? Ah lá, ela leva a Morena, quem leva o Miguel aí para casa? Deixa o casal dormir, né, amor? Mas esse cansaço emocional que às vezes a gente não percebe, ele é bem lento ali, é bem silencioso. Ele acaba com a gente. Acaba com a gente. E eu penso que aqui dentro da igreja acontece exatamente igual lá fora. Eu acho que nesse ponto a gente não tem diferença nenhuma. A diferença é que a gente sabe que tem um que habita em lugar alto e sublime e ao mesmo tempo habita aqui embaixo com a gente e nos dá um ânimo. Maravilha. Mas os problemas que eles têm lá fora emocionais a gente tem também. Então a gente tem que estar atento a isso. Vamos orar? Quem quiser ficar de pé, fique. Quem quiser, quem não puder, não levante. Quem quiser deitar, deita. Deus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos porque o Senhor que está num lugar alto e sublime também está aqui ao nosso lado. Nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo que nos acolhe, que nos consola, é Ele também que renova as nossas forças. É Ele que nos dá ânimo. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, nós estamos tendo ânimo. Vem uma luta e o Senhor nos ajuda a prosseguir. Nós, às vezes, nos cansamos, mas a gente não desiste, porque nós temos uma obra, nós sabemos, melhor, o Senhor tem uma obra e nós sabemos o nosso papel nela. Continua tocando o nosso coração, continua falando conosco, continua fazendo essa mensagem reverberar no coração de cada um do seu jeito. Cada um sabe dos seus problemas. E aqueles que não sabem, como às vezes eu não sei, mostra através de um amigo, mostra através da palavra, mas que nós possamos, Senhor, em Ti, renovar as nossas forças, ganhar o Teu ânimo, para que a gente olhe os nossos problemas e consiga diminuir, e quando eles voltarem, a gente, mais uma vez, busca o Teu ânimo,
ânimo novo para que a gente consiga seguir em frente, e assim a gente espera seguir até o dia que o Senhor vier nos buscar, porque o Senhor disse que as aflições viriam, mas o Senhor venceu o mundo e nós venceríamos em teu nome. Que o cansaço emocional possa diminuir na vida de cada um. Que aqueles que vão assistir online, que eles possam ouvir a tua voz e não a minha. Que o Senhor possa mudar o nosso entendimento para que a gente enxergue cada vez mais os reais problemas que nós temos, muitas vezes silenciosos, mas que o Senhor conhece. Dê-nos uma tarde em paz com os nossos familiares, com os nossos amigos, aos que vão trabalhar. Abençoe o trabalho deles, aos que vão descansar, abençoe o descanso deles. Permita-nos, Senhor, estar aqui na próxima semana para encerrar essa série. Permita-nos também discutir essa palavra e outras nos grupos de conexão, para que o Senhor tenha mais liberdade para falar, para que a gente possa discutir cada vez mais e se aprofundar naquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu peço e eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo na vida de cada um aqui. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.